7 maneiras poderosas de se recuperar. Agora, vamos pular direto para a carne e as batatas. Recuperar-se do fracasso e fazer um retorno espetacular é sua única opção. Você não pode voltar no tempo para voltar e fazer tudo de novo. Você não pode se enrolar e morrer, embora possa sentir que deseja. Só há um caminho aberto para você. O caminho a seguir. Então, certifique-se de fazer isso com um retorno que é nada menos do que brilhante. As 7 etapas a seguir o ajudarão no processo. Número: enfrente seu medo do fracasso. Todos temem o fracasso. Mais precisamente, isso nos apavora. Isso porque a palavra tem tantas conotações negativas: perdedor, estúpido, negligente, inferior, executor ruim, não ter o que é preciso. A lista é interminável. Enfrente seu medo do fracasso refletindo sobre o seguinte: é sempre temporário. O fracasso não dura para sempre. A vida continua e, por fim, ela é esquecida, por você e por todos os outros. Realmente digerir isso pode ser muito poderoso para cortar seu medo pela metade ou até mais. Quando sabemos que algo que tememos é temporário, não o tememos tanto. Perfure esse pensamento em seu cérebro. É um medo instantâneo de destruir o fracasso. Não se apegue à perfeição. Às vezes, não é realmente o fracasso que tememos, mas a ideia de fazer algo menos que perfeito, ou alcançar um resultado menos que perfeito. Mas um resultado menos que perfeito pode ser perfeitamente adequado. Trocadilho não intencional. Mesmo o resultado medíocre não significa que você falhou. Fazer a distinção entre imperfeição e falha pode ser a chave para dissipar seu medo. E lembre-se, a perfeição nem sempre é alcançável. Se é que é. O fracasso ajuda você a crescer. O fracasso ensina lições inestimáveis que nada mais pode. Você já olhou para isso dessa forma? Isso não quer dizer que você deva dar boas-vindas ao fracasso. Mas quando você vê isso como um desafio, uma lição de vida que o ajudará a crescer, certamente não poderá temer tanto. Abrace seus sucessos. Todos nós temos nossos sucessos brilhantes que nos fazem brilhar de orgulho. Todos nós temos nossos talentos e habilidades únicos que nos fazem sentir bem sobre nós mesmos. Enfrente seu medo do fracasso com todas as suas realizações e saiba que continuará a tomar grandes decisões e ter sucessos notáveis, apesar de quaisquer contratempos ao longo do caminho. 2. Faça uma análise de falha. Por mais doloroso que seja, você precisa voltar e tentar identificar o que deu errado. Esta é uma etapa importante que o ajudará a evitar cometer os mesmos erros na próxima vez. Às vezes, não é possível identificar uma única causa ou fator. No entanto, reviver e avaliar a experiência lhe dará uma noção geral de quando as coisas começaram a piorar. Esta é outra forma importante de estar ciente desses sinais de alerta no futuro. A análise de falhas é um processo geralmente aplicado a projetos e gerenciamento de negócios, mas sua estrutura básica pode ser usada para avaliar qualquer tipo de contratempo. Você pode aplicá-lo respondendo às seguintes perguntas: avalie suas habilidades e experiência. A falha foi devido a uma certa habilidade ou conhecimento que você não tinha. Nesse caso, você deve considerar aprimorar essa habilidade ou expandir seu escopo de especialização. Havia uma alternativa. O que poderia ter sido feito de forma diferente? Que decisão ou ação alternativa poderia ter levado a um resultado bem-sucedido? Esta alternativa foi considerada. Houve uma falha na comunicação. Este é um problema comum que pode levar a resultados ruins. Se você identificar isso como a causa, analise melhor para identificar o que não foi bem comunicado e por quem. Qual foi o maior fator que contribuiu para o seu resultado fracassado? Se você identificou vários fatores, restringe-os a um único fator que, se evitado, poderia ter levado a um resultado melhor. Houve um fator inesperado que levou à falha. Foi realmente inesperado ou poderia ter sido planejado? Qual foi a sua culpa? Se foi um esforço de grupo, como você contribuiu pessoalmente para o resultado fracassado? A menos que aprendamos a analisar nossas falhas, nunca aprenderemos com elas. É uma pena, porque o fracasso pode ser uma oportunidade incrível de crescimento e avanço. 3. Seja resistente e transparente.
consigo mesmo. Grande parte da recuperação do fracasso envolve reconhecer e assumir a responsabilidade por suas ações. Jogar o jogo da vítima e jogar a culpa pode fazer você se sentir melhor, mas, inconscientemente, você está se dando licença para falhar novamente, porque nunca é sua culpa. Quando você é brutalmente honesto consigo mesmo, identifica falhas que podem fazer você se contorcer de vergonha e constrangimento, mas que lhe darão o despertar severo de que você precisa. Você não conseguiu passar na entrevista de emprego não porque o entrevistador fosse mau e simplesmente não gostasse de você. Isso é verdade mesmo. Com uma autorreflexão honesta, você identificará o verdadeiro motivo. Pode ser que você não tenha feito contato visual. Talvez você tenha sido muito petulante e confiante demais. Talvez você não tenha realmente ouvido as perguntas que ele estava fazendo. Ou pior, mentiu e ele percebeu. Talvez sua linguagem corporal estivesse enviando as mensagens erradas. Você perdeu aquele cliente importante porque sua equipe simplesmente não se encaixava bem. Certo? Errado. Era porque você estava entregando seu trabalho tarde, não fazendo perguntas ou não coordenando com seus colegas. Você desempenhou um papel nisso, mesmo que os outros também fossem culpados. Você falhou no exame porque estava acima do nível de gênio. Certo? Errado de novo. Foi porque você não estava bem preparado. Você sabe que deveria ter gasto menos tempo jogando e conversando no Facebook e mais tempo estudando. Sempre seja brutalmente honesto e dê a si mesmo um amor forte. É muito provável que você não tenha alguma responsabilidade por uma falha, não importa o quão pequena seja. Assuma isso e sua recuperação será muito mais tranquila. 4. Aprenda a reformular o fracasso. Reformular o fracasso significa colocá-lo em uma perspectiva mais positiva, ou ver o bom no mal. É desenvolver uma mentalidade que permite que você tenha um melhor sucesso da próxima vez. Isso envolve 3 etapas principais. Veja o quadro geral. Quando você pensa na vida como uma maratona em vez de uma corrida, pode minimizar e reformular o fracasso. Se você está correndo uma maratona, pode se dar ao luxo de se esgotar e declarar a derrota toda vez que tropeçar e cair. Assim como haverá fracassos ao longo do caminho, haverá sucessos. Quando você vê a foto maior, você percebe que ainda há um longo caminho a percorrer. Seu objetivo é chegar à linha de chegada e não desistir no meio do caminho. Agora, isso seria realmente um fracasso. Fique confortável com a incerteza. Os planos mais bem elaborados não garantem um resultado bem-sucedido. Existe um certo grau de incerteza em tudo que empreendemos. Sim, você pode ter sido responsável por falhar, mas certamente não o fez de propósito. Você fez o possível para ter sucesso. Na verdade, tinha quase certeza de que o faria, mas não deixou espaço para a mínima possibilidade de que não o faria. Sempre perceba que o elemento de incerteza está fora de seu controle. Algumas pessoas realmente o abraçam e consideram um desafio que enfrentarão e superarão. Essa é uma maneira brilhante de olhar para a possibilidade de fracasso. Fature o elemento de incerteza para se tornar mentalmente difícil. Sempre faça o melhor que puder, mas tenha em mente que nada é certo. Corte a conversa interna crítica. Adquirir é importante, mas criticar-se incessantemente por isso não faz nada além de fazer você se sentir pior. A conversa interna negativa em sua cabeça depois de um revés pode ser paralisante. Você é um perdedor. Você estragou tudo, seu idiota. Como eu pude ser tão estúpido? Porque eu não vi isso chegando. Eu sou um fracasso. Todos nós já ouvimos aquela voz em nossa cabeça que corrói nosso valor próprio e nossa sanidade. Nunca deixe que ele controle você. Treine-se para eliminar a conversa interna crítica, estando alerta para esses pensamentos. Dispense-os imediatamente e, em vez disso, diga firmemente a si mesmo: o que aconteceu? Eu fiz o meu melhor. Eu assumo a responsabilidade. É hora de seguir em frente. 5. Comemore os pontos positivos. O fracasso nem sempre é um pântano sombrio de vergonha, miséria e arrependimento. Você pode ter certeza que mesmo os piores contratempos têm seus raios de sol. Procure os aspectos positivos de seu fracasso e você alcançará 2 coisas. Primeiro,
você vai perceber que não fez nada mal, considerando todas as coisas. Em segundo lugar, você eliminará a conversa interna crítica que está bombardeando você com dúvidas e recriminações. Reflita sobre as seguintes questões. Qual é a única coisa que você fez que definitivamente faria de novo? Quais são as 3 coisas positivas que você fez que merecem um tapinha nas costas? O que você fez que consideraria notável? Qual foi o ponto alto desse empreendimento? Pelo que você pode ser grato apesar de tudo? Que habilidade pessoal lhe serviu bem apesar do revés? Como você sairá disso como uma pessoa mais forte? Como você sairá disso como uma pessoa melhor? Refletir sobre essas questões tornará seu processo de cura mais rápido e dará um impulso poderoso à sua autoconfiança. 6. Lembre-se do seu porquê. Esta etapa é semelhante a ver a vida como uma maratona, exceto aqui. Você se concentra em seu grande objetivo ou em seu propósito de vida. É por isso que você faz o que faz. Dentro de esse objetivo maior de vida é uma série de objetivos menores que o ajudarão a alcançá-lo. Essas metas menores podem ser obter um determinado grau, tornar-se financeiramente seguro ou avançar para um determinado nível em sua carreira. Normalmente, a maioria das falhas ocorre no domínio dessas metas menores. Portanto, um revés pode descarrilhar você por um tempo, mas não significa que tudo está perdido. É sempre importante manter o seu porquê em mente, mas ainda mais quando você falha. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso. Parte do seu porquê pode incluir as pessoas de quem você gosta, seu parceiro, filhos, pais e amigos. Eles são a razão pela qual você precisa se recompor e se recuperar, especialmente se eles foram afetados pelo revés. Determine como o motivo foi afetado e o que você precisa fazer para voltar aos trilhos. Reorganize seus compromissos e prioridades para trazer o seu porquê de volta ao foco. Avalie como você precisa reorganizar sua vida e seu tempo para voltar ao seu propósito. Lembre-se de que vale a pena lutar pelo seu porquê. Em casos raros, a falha pode trazer uma triste percepção de que você precisa encontrar um novo porquê. Isso é especialmente verdadeiro quando você experimenta falhas repetidas. Talvez você simplesmente não esteja destinado a se tornar um ator. Ou, apesar de todos os seus esforços, você não vai a lugar nenhum na carreira de sua escolha. Pode ser que um relacionamento com o qual você planejou seu futuro não seja feliz para sempre. É importante perseguir seus sonhos e paixões, mas é igualmente importante reconhecer quando você está na jornada errada. Se os fracassos repetidos continuarem a atrapalhar você, faça um exame de consciência honesto e mude o curso se precisar. Não é o fim do mundo. Todo mundo tem um porquê e você encontrará o certo para você. 7. Perdoe-se. É importante reconhecer o fracasso e entender que isso faz parte do processo. É importante assumir a responsabilidade, identificar as lições aprendidas, reformular a falha e focar no seu porquê. Depois de fazer tudo isso, a etapa final é perdoar a si mesmo. Por que é importante se perdoar? Permitir que a culpa e o remorso apodreçam-se dentro de você é uma má estratégia de enfrentamento. Isso apenas o impede de seguir em frente e o arrasta para um ciclo de negatividade. Deixar de lado esses sentimentos é uma parte necessária do processo de cura. Perdoar a si mesmo e seguir em frente com força total não apenas muda sua perspectiva, mas também é daqueles ao seu redor que podem ter sido afetados pelo revés. Eles também vão perdoá-lo e apoiá-lo para se reerguer. O fato de já se sentir culpado e com remorso significa que reconheceu e aprendeu uma lição valiosa. Prolongar a tortura é inútil. O próximo passo não é se preocupar com esses sentimentos, mas colocar em prática as lições que você aprendeu. Perdoar a si mesmo pode ser feito por meio das seguintes etapas. Nunca se compare com os outros. Não olhe para outras pessoas que você possa considerar mais bem-sucedidas ou mais inteligentes e deseje ser mais parecido com elas. O jogo de comparação é ruim em qualquer dia, ainda mais quando você está se recuperando de um contratempo. Você é quem você é e sentir-se inferior apenas aumentará seu medo do fracasso. Peça desculpas a si mesmo, não apenas mentalmente,
mas em voz alta. Diga a si mesmo que lamenta por bagunçar tudo e que usará a experiência para se recuperar mais forte do que nunca. Melhor ainda, escreva uma carta de desculpas para si mesmo, onde você pode deixar suas emoções fluírem. Esta é uma excelente estratégia de cura. Peça desculpas aos outros. Esta é uma parte importante de assumir responsabilidades. Peça desculpas a quem você precisar e talvez discuta como você pode fazer as pazes. Seja paciente. A cura leva tempo. A memória do fracasso não vai embora durante a noite. Mas quando você coloca a sua energia para voltar, as memórias negativas serão esquecidas completamente. Chegará o dia em que você poderá até olhar para trás e rir deles. Aí está. As 7 etapas discutidas acima trabalham juntas para criar uma mentalidade poderosa que o ajudará a superar o fracasso com mais rapidez e eficácia. Todo mundo falha. É a maneira como lidam com o fracasso que separa os vencedores dos perdedores.